Senhores senadores, senhoras senadoras, ontem nós tivemos aqui uma sessão que o público da TV Senado assistiu como se fosse um campeonato de futebol ou qualquer outro esporte. Como Senador, se fosse... eu vou cometer a indelicadeza de interromper, mas como é também da outra sua terra, nós temos aqui participaram de um encontro da Federação das Associações Comerciais Empresariais de Pernambuco, estão aqui nos visitando. Então, para que Vossa Excelência possa saudar a todos, eu interrompo pedindo desculpas. Com a palavra, Vossa Excelência. Tem que pedir desculpa nenhuma. Foi ótimo ter feito isso. Como eu dizia, senadores, ontem nós tivemos uma sessão que parecia uma disputa esportiva entre dois times. O time que queria a CPI da Petrobras, o time que queria a CPI total da Petrobras, mais o metrô de São Paulo. Enquanto a gente discutia isso, senador Mozarildo, e o tempo passava, era mais uma sessão de muitas em que nós deixamos de atacar o ponto fundamental, que não é só a Petrobras que tem que ter CPI, sim, mas é o problema da energia no Brasil. Essa casa devia estar se debruçando como será a energia no Brasil daqui a 20, 30, 50 anos. Não apenas o apagão que provavelmente virá agora, mas mais que isso. Como é que a gente vai ter uma energia quando não houver mais o petróleo? Quando a Petrobras já nem mais existir, porque o petróleo acabou, a não ser que ela consiga mudar de fontes energéticas, porque petróleo para sempre não existe. Pode-se até descobrir novas fontes. Então a gente adia o fim do petróleo, mas vai chegar um dia. Nós não estamos discutindo aqui, por exemplo, como fazer para aproveitar as outras fontes novas, alternativas de energia. Como é possível que o Congresso não discuta, já que o governo não quer discutir, como fazer para aproveitar a enorme energia solar, o enorme potencial que existe no Brasil, mais que qualquer outro país, porque nenhum é tão grande nos trópicos. Por que a gente não passa tempo aqui para discutir? A quem dá incentivos para produzir as centrais de energia solar? Não discutimos isso. Continuamos incentivando o uso crescente do petróleo, em vez de discutir como reduzir o consumo de petróleo substituindo por outras fontes. A grande experiência brasileira, um exemplo que o Brasil deu ao mundo do combustível renovável, do etanol, parece que abandonamos para fazer apenas petróleo com o delírio de que o pré-sal vai ser para toda a eternidade. Paramos praticamente o etanol por conta do erro grave de colocar um preço do combustível fóssil que não permite dar rentabilidade ao uso do combustível etanol. Esse é um equívoco. Isso merecia uma CPI tão grave quanto a CPI que a gente precisa fazer para saber por que é que tem um diretor da Petrobras preso, um ex-diretor. Existem os erros e existem os roubos. Nós só pensamos aqui em CPIs para os roubos, que precisamos fazer sim. Mas é preciso fazer uma CPI dos erros, dos equívocos de políticas. Por que nós não temos uma política de aproveitar energia eólica, que já tem projetos mostrando que funcionam no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, no Ceará, mas tudo em escala experimental, porque o preço ainda é alto. O preço é alto agora, mas vai ficar baixo, é uma questão de anos. É alto porque nós ainda não desenvolvemos as tecnologias corretas. Por que não investimos nisso? Por que não chamamos as universidades para fazerem pesquisa sobre fontes alternativas de energia? Por que não procuramos os empresários para que invistam cada vez mais em fontes alternativas de energia? A Eletrobras vive apoiando quase que só as produtoras e distribuidoras de energia elétrica com base hídrica e agora com base térmica. E as outras fontes?
Por que nós não dedicamos um esforço a um programa radical que assegure a autonomia energética do Brasil nos próximos 20, 30 anos? E não só a autonomia de petróleo que foi oferecida, foi prometida, foi comemorada e não existe mais. Como é possível que neste momento da história, com crise ecológica para todos os lados, o governo brasileiro incentiva o uso maior da energia elétrica, quando a gente devia estar trabalhando um programa de austeridade energética, não só no sentido de reduzir o consumo, mas de viver igualmente bem, consumindo menos energia? Esse país mostrou, quando por outro tipo de erro se teve que fazer apagão, mostrou que era possível reduzir até 20% o consumo. Não houve nenhum problema grave de perda de bem-estar da população. Deu para viver com menos luz elétrica acesas durante o dia, como se vê hoje, com menos ar-condicionado, se não no número, pelo menos na temperatura. Isso aqui não precisava ser tão frio. Nos acostumamos em desperdiçar energia. E ontem, em vez de estarmos discutindo como ter um programa de energia para o Brasil no futuro, como conviver com menos gastos, o debate sobre se devemos ou não ingressar na energia nuclear para valer, não apenas com 3 centrais, 2 e mais uma, mas com muitas, como países lá fora. Eu, pessoalmente, sou contra fazer isso nesse momento, porque ainda o risco é alto. Mas vamos discutir, talvez eu esteja equivocado, e talvez com alguns investimentos ajudemos o mundo a descobrir como aproveitar energia nuclear sem riscos. Por que nós não fazemos um programa, senador, de pesquisas e de incentivos ao uso de fontes alternativas em geral? E por que não definimos como será o modelo energético brasileiro daqui a 20, 30, 50 anos? Por causa da corrupção. Porque a corrupção rouba nosso tempo, nos compromete com o presente. Por causa dos equívocos brutais de compras de refinarias a um preço que ninguém entende como foi possível se ela tinha sido comprada um pouco antes tão barata. O senador Jorge mostrou aqui que foi comprada por 43 milhões, mas que tinha mais uma reserva de petróleo, que justificava. Isso, mas até que ponto isso justificava comprar a outra pelo preço que foi? E o erro de ter que comprar a outra metade? Por que tudo isso foi feito? Nós precisamos apurar. Eu lamento que estejamos desviando a nossa atenção de coisas mais substanciais e profundas de longo prazo para nos concentrarmos na CPI. Mas ela é preciso. Ela é necessária, porque nós erramos tanto a nos concentrarmos na dependência do petróleo que temos que cuidar hoje é que nossa empresa, sagrada empresa do petróleo chamada Petrobras, não seja utilizada para tirar proveitos por um governo, e sim pela nação brasileira. E não só por nós de hoje, mas por todas as gerações futuras. Porque quando o governo baixa o preço do combustível, congela, para não deixar que a inflação ocorra, está nos beneficiando, mas não está beneficiando o Brasil. É preciso que o governo, e nós aqui descobramos, que a soma de todos os brasileiros não é o Brasil. O Brasil é a soma de todos os brasileiros de hoje, respeitando a história do passado e as gerações futuras. Quando o governo baixa a tarifa de energia elétrica, está beneficiando todos os brasileiros. Não está havendo aí corrupção, não está havendo aí erros técnicos, mas está havendo um grande erro de perspectiva de médio e longo prazo, porque ao rebaixar a taxa, esvazia a Eletrobras, diminui os investimentos, ameaça o funcionamento do sistema e induz o desperdício de energia. Falta um programa de busca de energia que garanta a esse país funcionar nos próximos 20, 30, 50 anos de uma forma eficiente, sem apagões, mas sem desperdício. Até lá, nós precisamos sim da CPI. Nós precisamos apurar o que aconteceu nesses eventos na Petrobras. E se fizermos uma CPI de tudo, a da CPI da Petrobras não vai ocorrer. Por isso, façamos 2. Está correto apurar o que aconteceu no metrô
de São Paulo e no de Brasília, que foi construído em grande parte quando eu era governador, tem que apurar como é que foi aquilo. Nunca houve suspeita durante o período que eu fui governador, mas apuremos também. Vamos passar a limpo tudo, mas com duas, não com uma só. Uma só é um artifício para não fazer nenhuma. Uma mais uma não dá dois nesse caso. Uma mais uma dá zero, senador Mazzarildo. Uma CPI só, juntando uma mais uma, significa nenhuma. Eu mantenho aqui ainda a esperança do bom senso prevalecer. O bom senso de querer salvar a Petrobras e, para isso, apurar o que aconteceu. Eu acho que quem mais ama hoje a Petrobras quer uma CPI para apurar o que aconteceu, para protegê-la contra erros futuros. Eu fui um dos que não apoiou totalmente a CPI 5 anos atrás da Petrobras. Foi um erro. Tivéssemos feito aquela CPI lá atrás, teríamos evitado esses problemas de hoje, provavelmente, porque traria responsabilidade, porque mostraria que o povo está de olho aberto para as coisas que ali acontecem. Eu acho que ainda é tempo, se o presidente Renan quiser mesmo, fazer 2 CPIs, e não apenas uma só, seja uma só do petróleo, seja da Petrobras, seja uma só do metrô, ou seja uma só da soma das duas. Eu acho que ainda é tempo de fazer 2 CPIs e passarmos a limpo o que está acontecendo. E depois, graças a passarmos a limpo tudo isso, colocarmos para trás esse assunto e dizer, vamos agora discutir o fundamental. Vamos discutir como é que deve ser o modelo energético brasileiro nas próximas décadas. É isso, senhor presidente. Meu cumprimento, senador.